Linguagem e manipulação do pensamento. É este o tema da minha live que começa agora com o psiquiatra, o famoso, o querido doutor Ítalo Marcilli. Esta é a segunda live de uma sequência que está acontecendo a propósito do evento O Resgate da Linguagem, que vai acontecer em parceria minha com a Brasil Paralelo nos dias 26, 27 e 28 de julho. Então, se você tem aí alguma dificuldade para ler, para escrever, para interpretar textos, ou se você simplesmente quer analisar a língua portuguesa de uma perspectiva mais adulta, mais madura, lançando sobre ela um olhar diferente daquele olhar que você teve na escola, eu indico fortemente que você participe do nosso evento O Resgate da Linguagem, que vai acontecer nos dias 26, 27 e 28 de julho. Para você participar desse evento, basta clicar no link da minha bio ou no link da bio do Núcleo da Brasil Paralelo, que é este Instagram aqui no qual nós estamos. Então, vem aqui nessa bolinha aqui em cima, clica em cima dela, vá lá no link da bio, né, que tá ali na descrição, na bio do próprio Núcleo BB, e faça a sua inscrição, tudo bem? Meu nome é Lara Brenner, eu sou professora de língua portuguesa e nós estamos aqui na nossa segunda live desta sequência maravilhosa. Vocês que estão aqui, me contem, vocês estavam na live de ontem com a Ana Caroline Campagnolo? Foi muito bacana a live, viu? Agora com o Dr. Ítalo Marcilli. Deixa eu publicar aqui o título, fixar comentário e vou adicionar o doc. Não poderia haver um tema mais propício, né, para esse momento. Peraí. Gente, não tô conseguindo achar o Ítalo de jeito nenhum. Ítalo Marcilli. Nenhum usuário disponível. Não consigo mandar para ele uma solicitação. Será que o Instagram colocou o Ítalo em Shadowban? Não consigo. Doc, se você estiver aqui, mande a solicitação, por favor, que eu não consigo te achar aqui. Consiga achar a Samia e não consigo achar o Ítalo. Olha só, sim, a live de ontem tá salva, viu? Tá salva no Núcleo BP. Olha, ele mandou a solicitação. Acho que tá em Shadowban. Vamos ver. Pronto, entrou. Doc, bem-vindo! E aí, Lara, tudo bem? Tudo jóia, que bom poder falar com você de novo. Prazer é meu. Mas você não tava me vendo, não é por nada, né? Porque eu tava em outra página. Achei que fosse, sei lá, pelo Brasil Paralelo, não pelo Núcleo BP, entendeu? Eu tava Tá. Então tá bom. Falei, gente, será que o Doc tem Shadowban? Não foi nada de Shadow, não. Hoje então não tá dá pra botar. Hoje não dá pra botar na culpa do Instagram, a culpa é minha. E aí, se fosse qualquer outro dia, né? A gente poderia colocar. Tudo bem, graças a Deus. Não. Que bom. E aí? Doc, daqui a pouquinho eu vou até fechar os comentários aqui, já aviso pro pessoal. Ali no final do nosso papo eu posso até abrir os comentários pra gente trocar uma ideia, né? Vai ser um grande prazer. Até porque, eu tava até falando isso com a Georgia mais cedo, é meio deselegante ficarem os comentários passando bem na cara do nosso convidado, né? É bem nessa... Pô, sacanagem. Eu sempre imaginei penteando a barba, que engraçado. Dizendo que a Lara tá sempre certa. Então tá bom. Aquela, né? Lê o único comentário. Vou desativar, pessoal. Doc, nosso tema de hoje é praticamente uma continuação daquele tema da nossa última live, né? Nós já fizemos uma live muito boa, inclusive, para quem quiser assistir, ela tá no meu perfil pessoal, no @LaraBrennerQueiroz. Foi uma live muito, muito boa sobre linguagem também, né? E agora nós vamos falar sobre linguagem e manipulação dos pensamentos. E eu tava pensando, gente, não tem uma pessoa melhor para nós podermos falar sobre isso, porque você atende no seu consultório todos os dias pessoas que chegam com os mais distorcidos tipos de pensamento sobre si mesmos, né? Sobre o mundo, etc e tal. Só que até antes de falar de manipulação de pensamento, de distorção de pensamento, talvez seja interessante nós falarmos sobre formação de pensamento, né? Então, a criação do pensamento, como o pensamento se cria e como é indissociável essa relação entre a palavra e o pensamento em si, né? A palavra, a razão, a palavra, a racionalidade, a fala e o pensamento. Porque todas essas palavras, eu acho sempre bom, sempre interessante nós lembrarmos dessa etimologia, né? Todas essas palavras, palavra,
pensamento, raciocínio, razão, opinião, todas essas palavras são oriundas do mesmo vocábulo grego, que é a palavra logos. Então a gente tem uma palavra que originou todas essas. E se hoje elas parecem faces diferentes, que nós saibamos que, na verdade, elas são várias faces da mesma coisa, né? Então é impossível nós dissociarmos pensamento de linguagem, pensamento de língua, inclusive. Então, quando nós falamos de leitura de mundo, de tradução do mundo para a realidade, faz muito sentido que nós falemos de formação do pensamento, antes até mesmo de falar de manipulação do pensamento, né? E aí, para ilustrar isso, para nós começarmos o bate-papo e saber o que você pensa sobre isso, né? Qual é a sua perspectiva sobre a formação do pensamento, eu trouxe 2 livros para nós, muito interessantes. Um é o Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que é muito, muito interessante, um livro bem bacana, e o outro é Revolução dos Bichos, do George Orwell, para abordar mais ou menos o mesmo aspecto ali. Só para comentar aqui, para nós trazermos um embasamento literário, e aí depois o Doc vem com aquela chuva de vida real dele, né? Porque ele é porradaria na cara, vida real, aqui é trabalho, sirva, não enche o saco, né? Então, trazendo a gente para a vida real. Lá no George Orwell, em A Revolução dos Bichos, os bichos passam, a granja, né? A granja dos bichos passa por uma revolução dos bichos, e aí os porcos tomam o poder, né? Só que os porcos, e aí já dando um spoiler aqui do livro, eles acabam se tornando praticamente iguais aos próprios homens, né? Eles se tornam, não é nem praticamente iguais. No final das contas, os animais não sabem dissociar mais quem é homem e quem é porco, né? Quem é ser humano, quem é porco. Então, aqueles que tomam o poder acabam tomando conta de tudo. E aí os bichos ficam muito revoltados com aquilo, evidentemente, porque eles vão percebendo, né, o que está acontecendo. Só que eles não conseguem articular aquilo em palavras. Então existem vários momentos em que eles mostram assim, por exemplo, a revolta da égua quitéria, ou a revolta, por exemplo, do cavalo, esqueci, do Sansão, que é o cavalo lá, por exemplo, que é o mais trabalhador de todos, e eles não conseguem criar formalmente uma relação de causa e consequência, né? Eles não conseguem formar esse pensamento na cabeça deles numa relação de causa e consequência entre a tomada de poder por parte dos porcos e a opressão dos bichos. Eles não conseguem perceber isso na cabeça deles. E se eles percebem de maneira muito intuitiva, eles não conseguem formar isso em pensamentos. Tanto é que em várias passagens, o Orwell coloca isso de maneira muito explícita. Ele fala assim, foi isso, perdi a página aqui, ó. Ai, achei a página, deixa eu separar. Peraí. Aqui, ó. Eram esses seus pensamentos, diz aqui a Quitéria, embora lhe faltassem palavras para expressá-lo. Então ela tinha uma vaga noção do que estava acontecendo, de que eles estavam sendo oprimidos, mas ela não tinha palavras para expressar. Quer dizer, quando a gente fala de dominar a linguagem, talvez antes de falar da manipulação dos pensamentos, né, Doc, a gente esteja falando da formação dos pensamentos. E a própria formação já começa deficiente quando você tem uma deficiência muito profunda de linguagem. Você não consegue associar o mundo a um signo linguístico, né? Colocar aquele mundo em palavras. Como você percebe isso todo dia aqui lidando com diversos tipos de pessoas, Doc? Tem um teórico, Lara, chamado Kurt Schneider. Ele tem, na verdade, são vários, né? São vários psicopatologistas ali do início do século XX, que eles começam a partir de uma metodologia fenomenológica, eles começam a avaliar certas funções psíquicas do ser humano e descrevê-las, tá? Então, na verdade, no final do século XIX e início do século XX. São os psicopatologistas alemães. Então, quando a gente está falando de pensamento, a gente tem 3 notas que a gente tem que avaliar, tá? E é uma coisa que a gente vai perceber que é assim mesmo, os caras acertaram na mosca, tá? Então, o próprio Orwell, ele não distingue essas notas no Revolução dos Bichos. Ele é tudo ele também está com uma linguagem corrompida, me parece. Quando eu li Revolução dos Bichos, não, beleza. Ele viu um problema, ele não consegue expressar isso direito também. Ele não tem um ferramental. Você vê que o mesmo sujeito que está dando diagnóstico, né, e está denunciando a coisa, daria para reescrever esse livro de modo muito mais preciso. É um pouco... É o Orwell, né? A gente não está falando do Shakespeare nem Cervantes, não dá para falar, ele é um autor secundário.
apesar de muito útil e relevante no nosso tempo, mas qualquer um com um pouco de boa vontade faria o que ele fez. É difícil, diferente de Shakespeare, Cervantes, sei lá, Dante, você, com toda a boa vontade do mundo e toda a dedicação do mundo, você jamais faria aquilo, né, aquilo que eles fizeram. Então, assim, quando a gente está falando de pensamento, você observa isso certamente nas caixinhas de perguntas que te mandam, enfim, no diálogo cotidiano com as pessoas, que é o seguinte: o pensamento ele tem 3 notas, que é curso, forma e conteúdo. Tá? A forma do pensamento é isso que o Orwell está dizendo, o seguinte: olha, a forma do pensamento é o seguinte, é a conexão de causa e efeito. Isso se perde. Isso é diferente do conteúdo do pensamento. Às vezes as pessoas conectam causa e efeito, as pessoas têm o conteúdo, tem a forma do pensamento claro para elas, assim, ela tem até um pensamento razoável, só que o conteúdo do pensamento dela está alterado, seja por vícios interiores ou falta de repertório, porque acaba sendo originado por um vício interior também chamado preguiça, né? Então a gente vê que a pessoa até pensa direitinho. O problema é o seguinte: ela está totalmente viciada. Essa pessoa é uma pessoa invejosa, uma pessoa soberba, uma pessoa gulosa, uma pessoa luxuriosa. E a gente vai vendo que ela pensa através desses filtros dos vícios interiores. Então ela até consegue fazer conexões de causa e efeito. O pensamento dela ela não é alterado no sentido da sua forma, tá? Mas o sujeito pensa errado. Pensa errado por quê? Porque o conteúdo que entra nele está alterado por um filtro imoral, né? Então, a moral, e aqui vai um ponto, né? A moralidade é o grande filtro para a formação dos pensamentos adequados na nossa cabeça. Do contrário, a gente vai ter pensamentos com conteúdo diferente da realidade mesmo ao qual, né, ele se expressa. Então, quer dizer, você tem a realidade te indicando algo. O sujeito que tem um vício moral, ele necessariamente vai pensar errado. Se ele pensa errado, ele vai agir errado. Tá? Uhum. Essa é a formação no as filosofias morais, elas em geral indicam para ele, eu preciso de uma consciência clara, de um pensamento claro, dessas coisas todas ordenadas com a realidade objetiva e com a realidade da natureza humana para que eu possa agir adequadamente. Né? Bem, esse é o princípio. Se eu sou uma pessoa invejosa, eu vou agir errado, né? Eu vou, sei lá, jogar contra uma pessoa que não me fez nada, né? Não fez nada de mal, eu vou jogar contra ela, vou falar mal dela, eu sou simplesmente invejoso. Eu estou pensando, portanto, de um certo modo, o meu conteúdo do meu pensamento é um conteúdo imoral. Tá? Então, esse é um princípio. Então a gente tem essa nota, que é a nota do conteúdo do pensamento. A nota da forma do pensamento, que é onde 100% das pessoas falham, né? Que é essa, eu acho que é a grande... Porque, bem, o conteúdo do pensamento ser alterado, essa é a nossa luta diária. Sempre a gente vai precisar melhorar o conteúdo do nosso pensamento. A gente é viciado, até anotei isso né? aqui, essa luta é eterna, né? Exato, a gente é viciado, né, por assim dizer. Então, a gente vai depurando, vai limpando, enfim, mas assim, a gente não é perfeito, não tem um pensamento claro como o de Deus, né? Tem um pensamento de uma criatura. Então, onde o nosso pensamento ele vai falhar até o último dia da nossa vida? É no conteúdo. O conteúdo do nosso pensamento vai falhar por 2 motivos. Porque a gente é material, porque o mundo é material. As coisas materiais, elas são ambíguas, né? Então a gente parece que é uma coisa, mas não é. Parece que é outra, mas não é. Esse é o normal da vida material, né? É assim mesmo. E um dos exercícios ascéticos, ou seja, um dos exercícios de elevação do espírito é exatamente esse. O problema, e existe um problema bastante grave, que aí sim é uma coisa que é muito... Enfim, isso aí é o que a gente chama de burrice, no fundo, né? A gente chama de inépcia, que é a forma do pensamento. A forma do pensamento ser alterada ou ser inadequada, né, ser anômala, bem, isso sim é escandaloso. Uma criança, né, uma criancinha, quando ela está pensando, ela realmente não conecta a causa e efeito. A causa e efeito para ela não é direta. Né? Ela tem uma série de filtros ali ainda da imaturidade, que não faz com que ela perceba a conexão das coisas no mundo. Um adulto, bem, ele tem que conseguir conectar causa e efeito. E aqui é uma das grandes coisas, uma das grandes tragédias da história humana recente, que é essa incapacidade de conectar causa e efeito. Olha, por que eu estou infeliz? A parte das pessoas não tem a mínima ideia. Por que o meu casamento não vai bem? As pessoas não sabem pensar sobre isso com qualidade. Né? Então elas padecem de efeitos de felicidade, de infelicidade, de gozo, né? de penúria e o diabo a 4, e elas não sabem conectar, elas não conseguem contar a história do que está acontecendo ali, porque elas pensam de modo alterado, a forma do pensamento delas é completamente alterada na maior parte das pessoas. Tá? Bem, existem exercícios que podem ajudar as pessoas a retomar isso. E depois você tem o curso do pensamento. Né? Então, bem, o curso do pensamento é o que menos importa, porque cada pessoa pensa de um jeito mesmo. E aqui vai uma outra coisa também que é importante o pessoal saber. Tem pessoas que têm um pensamento linear, né? Tem pessoas que têm um pensamento muito esquemático.
E é muito fácil conversar com essas pessoas, porque as pessoas estão falando A, B, C e D na ordem, né? Então, Em começo, meio e fim, né? começo, meio e fim. É um jeito de se expressar, não é o único. Serve perfeitamente para uma certa qualidade de assunto. Para outros assuntos, isso aí não funciona. Então, quer dizer, eu estou falando de assuntos tratadísticos, de assuntos assim, que já foram explorados, já foram determinados, já foram analisados. Esse é o melhor tipo de pensamento, é o pensamento linear. Tá? Existe outro tipo de pensamento, que é o pensamento radial. O pensamento radial, o meu é radial. Se você for reparar nas lives, eu vou e volto. Só que eu sempre volto para o mesmo ponto. Né? Eu explico uma coisa, depois eu volto para o ponto. Aí agora ele se perdeu. Não, eu volto para o mesmo ponto. Agora ele se perdeu, eu volto para o mesmo ponto. Então, sei lá, eu articulo coisa biográfica com história da literatura, com história de filme, com, porra, sei lá, piada, com coisa, sei lá, meio escandalosa, né? Eu tô sempre voltando para o mesmo ponto. Então, esse é o tipo de pensamento, o pensamento, né, radial, né? São vários raios e saem do mesmo ponto. Então, para determinado tipo de assunto, esse é o pensamento mais adequado, tá? E aí vão ser os cursos do pensamento, né? O curso não é exatamente a forma do pensamento no sentido, né, da totalidade de consequência e causa, mas é o modo interior através do qual o sujeito organiza a cabeça dele. Uhum. E existem vários conflitos familiares, né, que a gente vê que vem a partir daí, tá, Lara? Que é o seguinte, às vezes um sujeito a mulher tem um pensamento, sei lá, linear, o cara tem um pensamento radial, quando a gente está falando sobre determinados assuntos, parece que eles não se entendem simplesmente porque cada um tem um jeito de pensar, isso é normal, tá? Isso aí não é um problema, cada um tem um jeito. O pensamento, e sim, certas doenças que fazem com que o sujeito tenha um pensamento fragmentado. E, bem, suas derivações, que aí sim, o sujeito ele vai pensar de modo completamente louco, né? Não dá nem falar de início, meio e fim, de conexão de causa e efeito, porque o sujeito está pensando aleatoriamente, mas aí são, em geral, são doenças, né? São causas patológicas que geram isso. Ô, Doc, pegando essa sua análise lá no Orwell, de que maneira que ele poderia tecer isso de forma mais completa, eu digo, nessa abordagem? Eu teria que reler o livro. Há muito tempo que eu percebi isso, mas você vê que ele não tem essa distinção clara na cabeça dele, né? Então você vê que ali tem alterações específicas de conteúdo, então alterações específicas de forma. E para ele é tudo a mesma coisa. Se ele não consegue distinguir o que é uma coisa e o que é outra, ele também tem uma alteração de conteúdo na cabeça dele. Ele é um autor que também não está 100% consciente da sua arte, do seu ofício da escrita. Porque o próprio do escritor é conseguir comunicar com precisão aquelas realidades que ele intuiu, percebeu, né, e quer revelar. Uhum. Para ele também existe um véu de conteúdo que, bem, ele não tem. E certamente por uma imoralidade, da preguiça. Ou seja, ele se pôs a falar de pensamento sem ter estudado, sem ter investigado quem são os grandes autores que falam sobre pensamento, né? Então, ele foi um amador, por assim dizer. Apesar de ser um amador com um grande insight, porra, né? Pelo amor de Deus, agora são os grandes livros do nosso tempo, né? Tem que ler isso aí tudo. Agora, eu não posso ficar batendo palmas sobre o sujeito só porque... claro. Na minha estante de idade, eu estou vendendo ele lá na minha livraria também. Mas, assim, é o normal. Os autores do nosso tempo, eles são meio inconscientes também. Essa é que é a verdade. Eles são meio inconscientes mesmo. Uhum. Falta coisa ali. E esse é um dos motivos, claro, assim, esse é um dos motivos, tá um caos. Tá um caos porque a gente não tem grandes autores hoje em dia. Quem são os grandes escritores hoje em dia? Foda, né? Sobretudo no Brasil, você vê esse menino, vai no nome dele. Não tá aqui, tá lá no outro. Tem um Rafael Montes, eu acho. Eu comprei os primeiros livros dele, tá? Ele é um autor brasileiro nacional. Acho que é Rafael Montes. Comprei os primeiros livros dele. O primeiro livro dele, falei, puta, caralho, acho que vai aparecer alguém aqui no Brasil. Tá vendo a realidade, tá relatando. O segundo, terceiro livro dele eu não consegui terminar de ler. Foi uma coisa desinteressante, uma coisa assim meio, sabe, uma bobeira sem fim, não tem nada ali. Você tem uma Quem que é o autor nacional hoje? De verdade, né, assim, de vulto, de peso. Você pode dizer, não, aqui esse sujeito aqui tá na estante mesmo com... Eu não sei. Eu fui lá, comprei, tudo bem, Rafael, acho que é Rafael Montes, um cara meio gaysista, meio... Eu não me lembro. Foda-se, porra, o cara tá escrevendo bem pra caramba, deixa eu ler aqui. Li com todo o interesse do mundo. Porra, não dá, você tá entendendo? No Brasil, sobretudo, não dá. Assim, é uma tragédia, no fundo, né? E aí tá o ponto, claro, assim, não é querer também ficar reclamando de tudo, sabe? Mas parece, né? Mas não é. Foi mal. Não é. Não, que isso. Pra que serve a linguagem? Foi o que você começou a falar, né? A linguagem é coisa do logos, né? Então, assim, quero entrar para esse assunto que você levantou essa bola, é importante fora. A verdade é que a nossa linguagem está em disputa entre dois polos, né? Para que a gente fala? A gente fala para a gente se aproximar daquele que criou a gente, né? Então, a gente tem um sujeito que criou a gente, né? Que é a nossa causa eficiente, que a gente para algo, que é a nossa causa final, tá?
A linguagem é um instrumento através do qual a gente consegue se aproximar dessa porra, tá? Logo, a nossa linguagem, ela tá numa disputa. Ela tá numa disputa entre Deus e o demônio, que são os grandes mestres da linguagem. A nossa fala, ela ou é uma fala que vai se aproximando da fala dos anjos e da fala celeste, da fala divina, ou é uma fala que se aproxima da fala diabólica. Essa é a disputa essa é a disputa, a língua humana tá numa disputa. E essa é a visão simbólica. E essa é a visão simbólica da linguagem. E é tão interessante você falar isso, porque quando a gente não domina muito bem esse artifício, né, esse meio pelo qual a gente expressa os pensamentos, que é a linguagem, então a gente não só expressa como forma os pensamentos também por meio da linguagem, né, a gente acaba sendo vítima. Porque se nós não formulamos nossos pensamentos de maneira muito bem delimitada e muito consciente, a gente acaba sendo vítima de alguém que forma por nós, né? É claro. Ou que pelo menos direciona isso por nós. Por que eu tô falando isso? Tô até relendo um livro muito interessante, até ele não tá aqui perto, do Schopenhauer, 38 estratégias para vencer um debate sem precisar ter razão, né? Até o prefácio é do professor Olavo. E aí lá no próprio prefácio, o prefácio é mais interessante, eu acho, do que uma muito parte mais, substancial do próprio livro. O prefácio é muito bom. A peça do Olavo é mais interessante do que a peça do próprio Schopenhauer. Embora seja bem interessante, né? Mas a introdução dele é muito boa. E uma das coisas que ele fala lá é que ele chama, né, o Schopenhauer chama de dialética heurística, que é essa arte de discutir para ter razão, né? Então, a arte da discussão para ter razão. Que essa discussão para ter razão não pode ser um mero ato de vaidade, né? E que na maioria das vezes acaba sendo uma coisa muito frívola, né? Eu vou ver quem fala melhor, quem domina melhor a linguagem, quem consegue se articular melhor, e eu fico embasbacado pelo ato da fala em si, pelo ato da manipulação da linguagem em si, em vez de me ater àquele conteúdo. Então, em determinado momento, o próprio Olavo fala isso lá no prefácio, e até o Schopenhauer fala isso bem rapidinho lá na frente, que quando essa dialética heurística, quando essa forma bem articulada das palavras está imbuída de fato de razão, bom, aí a gente tem o melhor dos mundos, né? Que a gente consiga extrair a razão e saber expressar isso bem por meio de palavras. Senão a gente acaba virando vítima, né, Doc? Então, essa questão... Pode falar. Pode falar. Não, é só porque... por que eu tô construindo todo esse pensamento? Nós somos muito vítimas disso no nosso cotidiano, o tempo inteiro. E isso está retratado na literatura. Eu coloquei aqui, trouxe esses exemplos de literatura. Depois, até se fizer sentido, eu ler um pedacinho de Vidas Secas para ver a dificuldade de concatenação de pensamento do personagem Fabiano, de todos eles, na verdade, mas eu separei um trecho do personagem Fabiano. Mas, além disso, quando alguém vai manipular. Então, por exemplo, pode ser que nós nos passemos para trás, nós mesmos nos tornemos vítimas de pensamentos viciados, e aí eu acho que nesse ponto seus comentários são sempre muito bons sobre nosso vício em pensamento. Então, por exemplo, lá no Fabiano, no Vidas Secas, do Graciliano Ramos, eles têm uma vida muito desgraçada, muito miserável, e eles são todos, o casal, né, assim, a Vitória e o Fabiano, eles têm fixação pelo Tomás da Bolandeira. Quem que é o Tomás da Bolandeira? Um cara que articula bem as palavras. E aí, em determinados momentos, ele tenta imitar, né? O próprio Fabiano tenta imitar, até de maneira muito... Começa a tentar imitar, exatamente. Exatamente. Ele fala assim, ó... olha ele tentando imitar. Isto é, vamos e não vamos. Quer dizer, enfim, contanto, etc. É conforme. É muito bom isso. É muito bom. É muito bom isso. Ele pega todas as palavras difíceis, né? E quer dizer, é claro que isso é num nível muito extremo, mas a gente não escapa muito disso se não cuidar dos pensamentos, não. Exato. Não é? Isso é genial. Assim, a primeira vez que eu li isso, eu falei, olha, você lembra até onde eu tava? Eu falei, porra, é isso aí. É muito papagaio. É muito papagaio. Eu falei assim, é tudo um Fabiano, assim, é um negócio que é inacreditável. O negócio. Exatamente. É muito bom, não é? Não é piada assim, você vê minha tia, tem uma tia que, enfim, tadinha, a tragédia. E aí, ela sempre chamou muita atenção, sabe, Lara? Assim, desde pequeno, desde que eu comecei a ter consciência de algumas coisas, 8, 9 anos, eu reparava minha família falando, e a minha família falava mal.
Mas tudo bem, por algum motivo, sei lá, eu reparava, você falava mal. Eu tinha uma tia que falava especialmente mal. Não é que ela falava Flamengo, bicicleta, não é isso? Uhum. Era sempre falso o que ela tava falando. Era sempre falso. Não é que ela tava falando mentira. Não é isso também. Não é que ela falava Flamengo, bicicleta, né? Aham. Ou tava falando, tava contando mentira imoral. Não. Você vê que o que ela tava falando, eu já tinha ouvido aquilo em outro lugar. E aquilo não era dela. E tava sempre errado. Ela repetia um negócio que falava na novela, um negócio que a Fátima Bernardes tinha dito. Sabe? Ela era Fabiana, ela tava repetindo coisas assim, meio errado, meio desconectado, tá entendendo? Porque os outros jeitos também não têm a linguagem perfeita. Né? Você pega a novela, você repete. O Brasil é isso. Quando a gente trabalhou, eu trabalhei. Perfeito. Eu trabalhava num certo lugar que eu reparava que o pessoal só falava aquelas coisas que o pessoal estava dizendo na novela. É uma coisa terrível. Né? Os jargões, as ideias, né? Era uma reprodução mesmo. Não é exagero que eu estou dizendo. Era uma repetição do que os personagens estavam falando. Então, quando teve aquela Avenida Brasil e tinha aquela personagem chamada Carminha, que era da Adriana Esteves, né? Acho que era a Adriana Esteves, fez uma personagem chamada Carminha. Uhum. Eu lembro demais, era Avenida Brasil. Avenida Brasil, né? Aham. Carminha era nervosíssima, né? Tava sempre gritando e sempre não sei o quê. Foi um surto de histeria no Brasil. Foi todo mundo ficou assim. Tá todo mundo imitando a Carminha. Nego do Mota. Eu falei, caralho, peraí. Eu vi isso no meu atendimento. Tava lá vendo as pessoas na faculdade, vendo as pessoas na... Tô todo mundo maluco. Tá todo mundo imitando a Carminha. Nego não reparou que tá fazendo isso. Ou seja, isso que você está descrevendo aí, esse é o fenômeno preciso. Esse é o fenômeno que acontece no Brasil. Essa é uma nossa linguagem é uma disputa entre a língua dos anjos e a língua diabólica. A gente ou a gente está falando com a precisão dos anjos ou está falando com a precisão do demônio. E a precisão do demônio é de duas formas. Ela vai fazer duas coisas ela faz. Ela pega os ineptos e faz com que eles falem como pedras. E ele pega os sábios e faz com que eles falem como farsantes. Essa é a experiência demoníaca, diabólico, de domínio da linguagem. Você vê que tem certas pessoas, esses sujeitos aí, eles falam como pedras. Eles estão imitando um kkkkkkkk. Macaqueando, né? Exatamente, que veio de outro canto. Não veio de outro canto, não veio do coração deles. Então eu tinha uma tia que eu via, coitada, ela estava realmente com uma obsessão demoníaca. Não tecnicamente falando, mas simbolicamente falando. Uhum. Simbolicamente falando, ela é um eco. A coisa foi dita em algum canto e a boca dela é uma caixa de ressonância que vai ecoando um negócio que não é ela que está dizendo. E o que tem de preocupante nisso também, que se soma a isso que você está falando, é que, olha que coisa interessante, né? Na linguística a gente tem um negócio que é a língua objeto, que é a tradução, você tem o objeto, né? O referente na vida, e aí você traduz aquilo para a sua língua. Então, por exemplo, eu falo a respeito daquilo. A partir do momento em que alguma pessoa fala sobre o que eu falei, ela está se valendo de uma metalíngua. Sim. Então o discurso vai se reverberando, né? Então, por exemplo, alguém assiste a essa nossa live e toma anotações, por exemplo. Ela está se valendo diretamente, né? Ela está olhando para o objeto e tomando anotações. Se alguém vem ler as anotações dela e faz um vídeo sobre essas anotações, já é metalíngua. Então o negócio vai reverberando. E por que eu tô falando isso? Porque eu fico pensando nas crianças. Agora. Então, por exemplo... Fala aí. Né? Por exemplo, a mãe tá histérica, por exemplo, com essa questão da Carminha. Foi influenciada pela Carminha. A histeria da mãe vai ser reproduzida pelo filho. Consciente ou inconscientemente. Por exemplo, quando eu falo da mãe, do pai, da tia, da avó, sei lá quem esteja cometido por esse tipo de coisa, por exemplo, né? Vai ser reproduzido pelo filho, que vai ser reproduzido. Então, são essas metalínguas, né, que vão se reverberando. A coisa é terrível. Agora, percebe uma coisa, claro, assim, o Chomsky, ele é um sujeito... O Chomsky é um sujeito seguinte, ele não tinha mais a metafísica, tá? Então, quando o Chomsky está falando de linguagem, e claro, está falando de linguística, tem um monte de coisa ali que é muito precisa e é muito correta, sobretudo quando ele está descrevendo a linguagem diabólica, que é a linguagem do não. Então, quando nossos referenciais de fala eles são em relação ao não, quando a gente está descrevendo ausências, né? Toda a reprodução é um macaqueamento diabólico. Precisaria de um quadro para explicar direitinho, né? Então, você veja só, quando a gente pode, vamos lá, mas só que a gente está falando, vamos lá. Vamos lá, só que as nossas famílias foram à praia, tá?
E aí tô eu e o Fernando ali olhando, né, pro mar e, pô, a gente começa a comentar. Falei, caralho, cara, porra, mas como Deus é sinistro, né? Olha que coisa bonita isso aqui, esse vai e vem das ondas, esse imensidão, cacete, não sei o que, né? E aí, realmente que a gente volta aí a gente volta lá né, sai do mar e volta lá pra dentro da casa e a gente fala sobre isso com vocês e vocês repetem isso. Repetem isso. Beleza? Vamos lá. Esse repetir, ele não é uma criação diabólica. Por quê? Porque está radicado no ser. Está radicado no sim. A gente está falando sobre um aspecto objetivamente bom da realidade. Tá? Um aspecto objetivamente bom da realidade. Tá? E aí que está uma parte da linguagem. Né? Quando, por exemplo, com a Carminha, as pessoas imitam o que a Carminha está fazendo, você vê, a Carminha, o que ela está fazendo? O que a Carminha está fazendo? A Carminha, ela está falando sobre um aspecto negativo da realidade. Ela está revelando uma falta moral. A fofoca, o que é? A fofoca é uma falta moral. As ofensas são uma falta moral. E por aí vai. Então, realmente, quando a gente está falando sobre... Quando a gente fala sobre coisas que são não, né, que não são metafísicas, coisas que são... Enfim, você entendeu, né? Que não estão radicadas no ser, mas estão radicadas no não. A gente vai perder toda uma macaqueação diabólica, uma macaqueação demoníaca. Quando a gente fala sobre coisas que são... Agora, o discernimento é que são elas, né? Esse é o ponto. Essa é a formação da linguagem. Quando a gente fala assim, a formação... O que é a tal da formação da linguagem? A formação da linguagem é esse discernimento. Porque é possível também falar sobre... É isso que é o ponto. E que é o ponto que me escapa para a maior parte das pessoas. Olha, esse é o ponto que escapa para a maior parte das pessoas. O que é a formação da linguagem? A formação da linguagem é a gente encontrar uma precisão da nossa língua em relação ao sim, em relação ao verbo de Deus. Você imagina só, Deus não pode falar certas coisas. Esse é o discernimento do professor de linguagem. Só, o que Deus fala? Como é o verbo divino? Isso é o que se ensina? O que Deus não pode falar? O que Deus... Existe uma fala, existe um verbo. Tem coisas que Deus fala. Tem coisas que o demônio fala. O que o demônio fala, Deus não pode falar. Esse é o discernimento. E vice-versa. A nossa fala se aproxima de um ou do outro. Na medida que a gente reproduz o primeiro, ou seja, a fala de Deus, a gente tem uma inscrição metafísica, beleza? Quando a gente reproduz a fala do outro, esse aqui é toda a descrição do Chomsky e da derivação da escola linguística, é tudo aquilo que eles falaram, é uma explicação sobre a fala diabólica. Não é que eles estão dizendo que a fala diabólica é melhor ou não. Esse é o objeto de observação da fala da qual Chomsky está tratando. Por quê? Porque ele não tem a metafísica. Ele é anti-metafísico até sob certo aspecto. Não é que ele é um ignorante. Ele é anti-metafísico. Para ele o ser o ser é um objeto linguístico também. Então, essa é a disputa. Quando você está ensinando linguagem, ensinando linguística, eu falo, esse que é o ponto. O que ele está ensinando? O que ele tinha que ensinar é esse discernimento. É a aproximação dos anjos ou a aproximação do demônio. Essas duas coisas. Parece até que a gente combinou isso, porque você trouxe o aspecto filosófico da coisa, né? E eu acho que a gente pode trabalhar até com alguns exemplos práticos, porque esse tipo de discernimento, embora seja natural em alguns, a gente vê que muita gente tem o discernimento, tem aquele bom senso naturalmente inclinado. Então a pessoa... Não sei se é talvez uma pessoa que já tenha uma formação moral mais bem feita ou uma pessoa que simplesmente seja mais inteligente e ela consiga perceber, ou por intuição ou por domínio da linguagem, de fato, um domínio natural da linguagem, ela consiga perceber como o terreno é movediço ali, né, e extrair aquilo que é verdade e aquilo que não é. Para que não seja, né, aquilo que a gente está falando, uma dialética heurística fundada na mentira, né? Para que a gente tenha essa dialética heurística, para que a gente domine a linguagem, mas fundado na verdade. Então o Doc travou para mim, gente. Doc, agora eu não sei se eu que travei. Ai, meu Deus, tô te vendo. Foi você? Então tá bom. Eu travei. Estavam ligando aqui, aí eu tirei. Tá bom. Então eu trouxe uns exemplos, tipo nesse livro do Schopenhauer, do 38 estratégias para vencer um debate sem precisar ter razão, né? E é até engraçado, porque quando a gente fala isso, fica parecendo uma coisa tão imoral, parece que a pessoa tá te ensinando a vencer um debate sem ter razão, mas não é exatamente isso. Ele tá te ensinando, tá te mostrando que o método existe, o que você vai fazer com ele
né? Pode ser usar para reconhecer o método e desmascará-lo, né? Inclusive, é até muito interessante, estava lendo um comentário de um pensador sobre isso, e o cara falando assim, isso deveria ser ensinado nas escolas para quando um político estivesse fazendo um discurso, por exemplo, alguém já imediatamente olha e fala assim, você falasse do espantalho. Porque é aquilo que nós falamos na nossa última live, se as coisas tiverem nome, nós conseguimos internalizar isso com muito mais facilidade, né? Então a gente vai olhar, olha, esse é argumento ad hominem, por exemplo, né? Você está ofendendo a pessoa diretamente em vez de falar sobre o argumento dela. Então, para nós trazermos isso para a realidade, por exemplo, você deve se lembrar, e quem não está aqui, se não assistiu, assista a esse debate. É um debate do Jordan Peterson com uma feminina, Cathy Newman, né? Uma feminista, aliás, num programa da própria Cathy Newman. E ela chama o Jordan Peterson é muito plácido, ele é um dos que tem esse pensamento linear, né? Assim, ele vai desdobrando com muito... Apesar de que agora eu tô aqui pensando, às vezes ele tem esse pensamento meio radial. Quando ele dá aula, ele é radial. O debate, ele é preciso. Preciso, porque ele sabe que ele não pode perder a atenção de ninguém. Ele não tem tempo, é verdade. Nesse ele estava com um pensamento bem linear. E aí ele está explicando nesse debate a regra 1 dele, que é sobre as lagostas, tá? Mantém as costas eretas, e aí esse é o nome da regra, né? Para quem não sabe, Jordan Peterson, tá até aqui o livro, é o autor do 12 Regras para a Vida, que eu acho que é um dos livros, assim, ninguém pode morrer sem ler esse livro, né? É a síntese de muita coisa boa, né? Você gosta, Dó? Só um parênteses rápido. Sabe que a equipe de Jordan Peterson entrou em contato comigo e a gente vai gravar um debate dia 19 agora. O quê? Legal? A gente quem? Vocês, Jordan Peterson? Não, deixa eu abrir os comentários aqui, que eu quero até ver os comentários. Galera, legal, o que vocês têm a dizer sobre isso? Eu acho que é o primeiro brasileiro, se eu não me engano, que vai falar. Eles entraram em contato. Caraca, que massa! Legal, né? Tô chocada! Meu Deus, que massa! Eu vou falando um monte de carinha. Doc, eu vou ter que deixar as coisas subirem no seu rosto agora, porque eu vou te falar. Vai ser legal. Que massa, gente! Que isso? Mentira, mano! E aí vai ser uma dificuldade no sentido de... Vai ser uma entrevista que vai ser uma dificuldade. A dificuldade é entre perguntar coisas pra ele que vão ser do interesse de todo mundo e perguntar coisas pra ele que vão ser do meu interesse. E tem aqui que tá um pouco a dificuldade, porque assim... Eu vou ter que fazer um pouco aquela... Vou ter que levantar a bola para ele poder cortar algumas coisas pro grande público, é óbvio, né? Mas, cara, quero que se dane, tem coisas que eu vou perguntar que eu quero saber, que são muito técnicas, muito específicas também, e aí quem quiser acompanhar, que acompanhe, assim. A própria que é a conversão? Não, sobre esse é um dos assuntos, mas é muito pessoal, isso eu não vou perguntar. Mas sobre o pensamento dele ali enfim, o mapa da crença lá, o Maps of Meaning, né? O sistema de maneiro, muito legal isso. Conta mais pra gente, onde isso vai ser transmitido? Não tenho ideia. Não sei. Isso aí é a equipe que vai ver. Mas não vai ser ao vivo, não, vai ser gravado. Vai ser gravado. Acho que é como ele faz, ele costuma fazer assim, não costuma fazer. Então... não, mas tá bom. Nossa, Doc, fiquei chocada com essa informação, não estava preparada. Ele é o intelectual mais relevante do mundo hoje. Ah, sem a menor dúvida. A menor dúvida. Tem até um debate dele com o Slavoj Zizek, aquele que falavam que era o intelectual mais proeminente do mundo, e aí tava todo mundo, o debate do século, né? E aí você assiste o debate e fala... não. Jordan Peterson destrói. Ele tá doente, tá mesmo assim, ele... Pelo amor de Deus, assim, não dá pra comparar uma coisa com outra. Ele é muito espetacular mesmo. Muito. Mas assim, vai sair, é uma coisa que... Bacana, né? Daqui a pouco a gente já viu, mas em primeira mão aqui, ninguém tá sabendo. Então, legal, né? Cara, nossa, massa demais, fiquei feliz, sabe? Não consigo fingir costume, gente. Muito massa, Doc, arrasou. E aí ele tá lá nesse debate, né? Pois é. Uma das pessoas que ele consegue realmente... um dos grandes trunfos do Jordan Peterson, uma das grandes qualidades do Jordan Peterson é justamente fazer essa peneira do argumento bom e do argumento mal. Você já viu que ele não cai. Ele vai, não é isso que você tá falando, não. E ele vai puxando a cordinha, puxando. E aí ele tá explicando, né, a semelhança Ele tá explicando por que existe hierarquia independentemente de construção social. Então, independentemente de construção social, existe uma predisposição corporal dos indivíduos, biológica, à hierarquia das coisas. Então, todo o reino animal, né,
é construída em hierarquia. Então tem a hierarquia das formigas, a hierarquia das hienas, a hierarquia dos leões, a hierarquia dos seres humanos. E ele explica isso do ponto de vista biológico, é muito interessante. E aí ele fala... O problema é que é inescapável. Você não tem como contra-argumentar. Assim. Exato. Aí ele fala assim, ó, a ideia da hierarquia não tem nada a ver com construções sociais. E ele faz uma comparação de um ponto específico que liga os seres humanos às lagostas, que é o funcionamento de alguma coisa na cabeça do cérebro, da serotonina, a fluência da serotonina dentro de nós, né? E ele fala que, inclusive, antidepressivos funcionam em lagostas. Que coisa mais doida, né? Por quê? Por causa dessa semelhança. E aí ele vai explicando isso, vai falando sobre a hierarquia. Aí a conclusão da Cathy Newman no final é assim, ó. Então você está dizendo que nós devemos organizar nossa sociedade baseados em lagostas? É a distorção da distorção. Então, quer dizer, qualquer pessoa minimamente não preparada, uma pessoa que mesmo que tenha o preparo intelectual para formular o argumento, mas que não tem essa malícia do domínio da linguagem, porque se essa afirmativa não for imediatamente contraposta, se a pessoa não falar imediatamente, não, você está distorcendo os meus argumentos, eu vou construir de novo para você entender. Se a pessoa fica minimamente desestabilizada, a plateia que está assistindo, já que estava entendendo o raciocínio dele, a plateia transforma aquilo naquele fragmento distorcido, né? Se você falasse do espantalho, por exemplo. Mais recentemente, o que aconteceu na CPI, para quem lembra, que acompanhou com a doutora Nise Yamaguchi, foi isso. E eu não pude deixar de falar que isso é culpa dela. Você não pode ir para uma ciranda de leões, né? Uma ciranda onde só tem leões ali te espreitando e ser amadora, no sentido da heurística. Uhum. Eu quero saber assim, se ela está falando os argumentos são certos ou se é só uma parte do discurso. Uma parte do discurso é você ter razão, a outra parte do discurso é você parecer que tem razão. Exato. Óbvio. Sobretudo quando é um discurso público rápido, um debate. Ai, meu Deus do céu, ela não pode ir para lá citando artiguinhos aqui, não está preparada nesse sentido. Foi o que aconteceu, devoraram ela. Não é porque a devoraram que os outros estão certos. Mas o fato é que ela também está errada. Então está todo mundo errado ali. Esse é o ponto. Porque o efeito final. Isso é sacanagem quando você faz. Olha, quando você vai. Todo mundo tem que saber essa coisa. Nossa, mas o sujeito é católico. Né? Aí, né, se converteu, é católico, não sei o que. Aí ele entrou num debate lá para defender uma coisa da fé. Meu filho, você só vai fazer isso se você souber fazer isso. Porque se você não sabe fazer, o que acontece? Você vai ser derrotado. Você vai ser derrotado. A verdade é que você não pode ser derrotado. Mas você vai ser derrotado, você vai causar um mal na audiência que vai achar que a verdade está derrotada. Isso é foda. E foi o que ela fez. Foi o que ela fez. Ali. Exatamente. Então, isso é um puta de serviço. Você só pode entrar em debate para vencer. Aliás... não, pode falar. Achei que já... Não, eu só ia falar que esse discernimento de que a verdade e a defesa da verdade são coisas diferentes já é um primeiro discernimento fundamental. Que a audiência não tem. Esse é o ponto. Não tem. Esse é o ponto. Assim, me derrotou, não derrotou a verdade. Porra nenhuma. Se tu vai para um debate e você foi derrotado, a verdade não foi derrotada, mas a impressão psicológica na audiência é essa. A audiência vai aderir ao outro lado. Exato. Você vê, o Bené Barbosa, o cara lá das armas... Do tiro. Não acompanha, não. Ele é fantástico nisso, ele nunca perdeu um debate. Nunca. E olha o tema que ele está defendendo. Ele fala assim, armamento civil. Você está entendendo? Ele nunca perdeu um debate. Por quê? Porque além de ele dominar o conteúdo, ele domina a forma do debate. Ele domina tudo. Você não tem como vencer loucura. Não tem como vencer o Bené Barbosa. Você tá entendendo? Ele é perfeito? Exato. Ele é o nosso melhor debatedor hoje. Num tema específico, né? Mas ele é o melhor debatedor. Ele é o modelo. Perceba, ele não deixa a bunda nunca na janela. Nunca. Ele fecha tudo. Ele antecipa. Então, ele tem o domínio do conteúdo e tem o domínio da heurística. Você tá entendendo? Ele não perde nunca. Ele é o nosso debatedor que nunca perdeu. Né? Num tema específico. Esse é o ponto. Né? Esse é o ponto. Que vamos combinar, é muito difícil, porque a pessoa tem que ter muito domínio da própria construção das palavras, né? De como construir, de como colocar, de como relacionar os signos entre si,
né? Como relacionar as palavras entre si, que é o que a gente chama de sintaxe, né? Que é essa harmonização, essa harmonia dos signos entre si, que é justamente para não se perder, porque a pessoa vai ficando desestabilizada emocionalmente, Doc. A pessoa pode ter todos os argumentos do mundo. Você quer ver eu até anotei isso aqui. Um dos 38 argumentos, né, que a gente tem que tomar cuidado, porque senão você vence um debate sem ter razão, ou você é vencido mesmo tendo razão, é o uso é o apelo a alguma categoria odiosa. Então, existem palavras hoje que são odiosas e reprováveis e terríveis. Então, por exemplo, fascismo, nazismo, capitalismo, dependendo da roda de conversa que você tivesse, é uma palavra que é praticamente uma cruz, assim, né? Você pega a cruz e pronto, acabou. Você espantou a pessoa. Então, nazismo, fascismo, capitalismo, machismo, por exemplo, né? Então, sexismo, são palavras que são os ismos. Então, por exemplo, tem um vídeo da Márcia Tiburi, não sei se você já viu, a nossa filósofa Márcia Tiburi, e aí, em determinado momento, ela fala assim, ó, porque eu sou a favor do assalto. Aí todo mundo, quê? A favor do assalto? Ela fala assim, tem uma lógica no assalto. Não sei se vocês já viram esse vídeo é chocante, tem 2.000 pessoas aqui, às vezes vocês já viram esse vídeo. Depois você digita no Google assim, ó, eu sou a favor do assalto. Ela falou, sou a favor, eu vejo que tem uma lógica no assalto. Sim, por quê? Porque a pessoa se sente oprimida ela fala, a pessoa foi contaminada pelo capitalismo. Existem violências que podem ser lógicas dentro do processo, que podem ser revolucionárias. Então, olha só como existe toda uma artimanha linguística aqui, heurística, né? Então ela fala, a pessoa foi contaminada pelo capitalismo. Pronto, já pegou o inimigo comum das pessoas que estão do lado dela. Então aquelas pessoas já se sentem convencidas de que o assalto tem lógica, né? De que ser defensora do assalto é algo razoável. Por quê? Porque quem é o inimigo comum? O capitalismo. Então pronto, pegou uma categoria odiosa, jogou pra roda, já ganhou a metade da audiência. Aí ela continua com a beleza das palavras. Ela vai falando, existem violências que podem ser lógicas dentro do processo, que podem ser revolucionárias. Violências, lógicas, processo, revolucionárias. Aí coloca um monte de palavra de sentido abstrato que a gente não consegue enxergar de uma maneira racionalmente correlacionada ao ato do assalto. Então cria-se uma correlação meio nebulosa, assim, né? Mas usou o inimigo comum. Então fica parecendo que capitalismo se justifica. E todas essas palavras que ela usou depois, essas palavras eu não entendi muito bem, mas está justificando muito bem aquilo que eu entendi antes, que é o capitalismo. Então, quer dizer, é mais uma estratégia. Então, é muito importante que a gente, e nós que estamos aqui, né, esse evento que nós vamos fazer, o resgate da linguagem, é justamente em prol disso, é justamente em prol dessa consciência linguística, que nós tenhamos até um nome disso na ponta da língua. Tipo, você está se valendo de uma categoria odiosa como forma de argumentação. Mas, quer dizer, é uma construção que se desdobra de maneira falsa, né? Que não existe nenhuma relação. E até para a gente desmerecer um pouco mais a Márcia Tiburi, né? Esse argumento nem é dela. Essa construção traz é Marcuse. O Marcuse que falava que a violência e o assalto são um dos grandes expedientes revolucionários. Né? Então, formas de revolução. Eu não vou citar, porque eu não quero que a gente vá preso, né? Mas é muito curioso. Você olha certas estruturas hoje de poder no Brasil, institucionais, tá? Então imagina aí, os topos de estrutura. Eles têm criminosos lá. Não é que são criminosos assim, que eu acho que são criminosos. Não, são pessoas assim que pegaram fuzil, eram guerrilheiros, você tá entendendo? E que estão aí, ou governando, ou julgando. Então, só, é a estrutura do crime entrando no processo de poder e fazendo o que a Márcia Tiburi está falando assim, na rua, né? Assim, eu entendo que eu assalto, não sei o que, beleza. É porque ela é cafona e vulgar. O Marcuse, ele vai além. Ele fala assim, olha, a grande parada é o quê? É você botar criminoso para julgar. Porque se o criminoso está julgando, acabou a justiça. É muito simples. Você bota o criminoso para governar. Porque se o criminoso está governando, acabou o governo. Se acaba o governo e a justiça, bem, é muito fácil dominar tudo. Para quem já está para quem tem, né, para quem já está no poder, no para-poder, por assim dizer. Uhum. Essa estrutura revolucionária por excelência. Aí tu vê, a Márcia Tiburi, ela tá macaqueando também um negócio
que ela não sabe, nem sei se ela sabe de onde vem. Talvez sabe, talvez ela tenha lido Marcuse, não sei se ela leu o seu nome dela, mas tá lá Marcuse essa porra. Esse é o nível dos nossos intelectuais aqui no Brasil. Né? E é isso aí mesmo. Agora, o mais espantoso é que, pra você ver, claro, assim, não sei se você vai concordar comigo, o mais espantoso é que, porra, quanto tempo depois foi se falar alguma coisa sobre a escola de Frankfurt contra? Olha, até hoje não tem nada consistentemente, assim, consistente mesmo. Uma crítica consistente, uma refutação consistente. É uma conversa de caráter, aí para usar mais uma palavra de categoria odiosa, né? Conspiracionista, obscurantista, fascista, como era... Mas é mesmo. Nisso aí é foda, porque assim, uma coisa é a gente aqui numa live falar mais ou menos. Outra coisa é, vamos falar, não tem ninguém que tenha feito, não é que não tem ninguém, mas assim, não teve alcance, não teve dimensão, não teve vulto intelectual, uma crítica estruturada contra todos os pensadores da escola de Frankfurt. Só tem tentativas, mas porra, esse é um grande fenômeno. Só, pronto, chegamos aí. A coisa da linguagem, ela começa, o problema dela, na me parece, tá? O seguinte, raiz do problema da linguagem. Um Guilherme Della Porra aí, do século XIII, passado.